chama aí um tema, um minutinho, só um minuto. Vamos lá. O primeiro tema importante para a gente poder frisar aqui como foco é realmente na prova, vacinação. Sempre o tema importante, mas dentro de vacinação, duas coisas importantes. Contraindicação vacinal e bloqueio vacinal. Dentro das contraindicações vacinais, lembrar das vacinas de vírus vivos atenuados, não de vírus vivos, mas de agentes vivos atenuados. Então, vacina oral contra a rotavírus, a vacina oral para pólio, vacina de febre amarela, a tríplice e a tetraviral, a vacina de varicela isolada. Essas vacinas têm que ficar bem de olho, tendo em vista que não podem ser realizadas, por serem de agentes vivos atenuados, não podem ser realizadas em indivíduos imunodeficientes e também em gestantes. E dentro de bloqueio vacinal, lembrar sempre de sarampo, que deve ser realizado o bloqueio vacinal, no caso, em todos os pacientes que tiverem alguma exposição com caso suspeito ou confirmado de sarampo a partir dos 6 meses de idade. Boa, muito bom. Também muito estão bom. 10 segundos aí. A vacina cai em toda a prova, né? Toda a Tem prova. É assunto absolutamente recorrente. Mas a gente Padrão de viu pediatria. as disparidades, né? Isso que é o Sim, ponto. sim, sim. Legal, legal. Sim. Segundo, vai lá. Vamos lá. Segundo tema importante em relação à introdução alimentar. Sempre um tema presente realmente nas provas, mas dentro da introdução alimentar, focar principalmente nas contraindicações ali pelo Ministério da Saúde de alimentos que não podem ser feitos, dados ali para a criança. Então, lembrar do sal, lembrar do mel pelo risco ali de botulismo, lembrar do açúcar também que não deve ser oferecido, e além do incentivo ao aleitamento materno até os 6 meses de idade e o início ali da alimentação complementar a partir dos 6 meses. Assim como a necessidade e o estímulo ali para o uso de alimentos de forma in natura e evitar o uso de alimentos ultraprocessados. Legal, muito bom. Tá deixando tempo sobrar, isso não vai voltar para ti, não. Viu? Amanhã, isso não é amanhã eu vou político, usar. não. Amanhã eu vou usar. Amanhã eu vou usar. Vai lá, terceiro tema. Até 60 segundos, vai lá. Ok, vou usar um pouquinho. Dentro das cardiopatias congênitas, dentro desse assunto, que é extremamente amplo, as cardiopatias congênitas cianóticas merecem um enfoque especial. Dentre elas, as principais, transposição nas grandes artérias e síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que são cardiopatias dependentes do canal arterial e que, por isso, necessitam de imediato ligar ali a prostaglandina para poder manter o canal arterial aberto. Uma cardiopatia cianótica também cobrada pela banca diz respeito à tetralogia de Fallot, que apesar de não ser uma cardiopatia canal dependente, tem que ficar de olho quando fala de tetralogia de Fallot, associar com as crises de hipóxia e as medidas que devem ser realizadas no caso do indivíduo, do paciente que apresenta crise de hipóxia. Legal, muito bom, muito bom. Pediatria é pequenininho, né? Então tá falando... Tudo tá mais encurtado. Isso, muito bom. Quarto e último tema de hoje, e amanhã a gente continua, né? Mas quarto e último de hoje, vai lá, manda ver. Bom, o último tema é em relação à fibrose cística. A gente sabe que a fibrose cística faz parte do teste de triagem neonatal, que é o teste do pezinho. Diante de uma criança que apresenta um exame positivo para fibrose cística, de imediato, qual é a conduta? Repetir o exame. E aí, a partir do momento que se repete o exame, se define o diagnóstico de fibrose cística, existe a necessidade de uma confirmação genética. A principal desconfiança aí, quando a gente pensa em fibrose cística, é em relação ao quadro clínico. E aí lembrar de crianças que apresentam infecções respiratórias de infecção, crianças que apresentam diarreia crônica, sempre lembrar dessa hipótese diagnóstica. Quando pensa também em fibrose cística, lembrar, além do quadro clínico, dos exames diagnósticos, teste do suor, também que é bastante utilizado.